palavras de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 19, versículo 19. Diz assim: Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram contra Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas sim que este homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos lembrar agora da crucificação de Jesus. E aqui está escrito que quando Jesus foi crucificado, foi escrito uma placa escrito Jesus Nazareno, o rei dos judeus, mas em 3 idiomas. Em 3 idiomas, Pilatos mandou colocar uma placa com essa frase escrito em latim, em grego e aramaico. 3 idiomas foram escritos, e os sacerdotes, os judeus, protestaram e pediram para Pilatos arrancar aquela placa, não colocar aquilo, ou colocar que Jesus dizia aquilo. Mas Pilatos deixou bem claro, falou: não, o que eu tirei, o que eu coloquei não será alterado. Amém? Ou seja, o que eu coloquei está escrito. O que nós queremos colocar é sobre esse rótulo, sobre essa placa. Hoje iremos falar sobre essas placas, hoje iremos falar sobre o título, hoje iremos colocar sobre rótulos, né? O que Deus escreveu ao teu respeito, ninguém vai alterar. Amém? O que Deus escreveu ao teu respeito, ninguém vai alterar. Esse é o título. Então vamos falar um pouco sobre rótulos. Você já deve ter ouvido falar que as pessoas acabam nos rotulando, né? Muitas vezes somos rotulados, muitas vezes recebemos rótulos das pessoas. Algumas pessoas acabam nos rotulando com adjetivo, com qualidades, mas muitas acabam também nos querendo condenar, colocar rótulos que são da parte do inimigo. Aqui os inimigos se ofenderam de ver uma inscrição escrito quem era Jesus? Jesus de Nazaré. E para eles de Nazaré não podia haver algo bom, mas estava sendo cravado ali, estava sendo escrito que Jesus era o rei dos judeus, que foi crucificado, que foi morto, né? E o que foi escrito ninguém pode arrancar ou tirar. E o que Deus escreve a nosso respeito, eu quero dizer que ninguém deve tirar. Amém? Ninguém deve tirar, ninguém deve apagar as promessas e as palavras que Deus tem para as nossas vidas. Mas nós estamos sujeitos a isso. Durante toda a nossa vida as pessoas colocam um rótulo, e muitos deles são rótulos negativos. Não podemos evitar os rótulos, mas devemos arrancá-los das nossas vidas. Amém? Ou seja, um rótulo. E eu trouxe aqui para tipificar, para representar, né, etiquetas, para você entender o que é um rótulo, né? Então o rótulo é isso, serve para informar sobre o conteúdo, né? Então nós pegamos sempre algo, né, qualquer mercadoria tem um rótulo, tem uma embalagem, e dependendo do que está escrito ali, você vai saber o que tem, até mesmo se a data está vencida, se está perto da data de vencimento, se é potável, se é perecível, vai ter um rótulo, né? Não porque, eu lembro uma vez que eu estava, no meu tempo, né, tempo atrás, tinha acabado de sair da igreja e fui almoçar na frente da igreja, e na frente da igreja fui pegar um PF, e peguei um PF, um prato feito, né, peguei um PF e tinha tubaína. Eu peguei uma tubaína, só que a tubaína era na mesma garrafa que uma cerveja. E passou alguém ali, olhou, falou: o pastor está tomando uma cervejinha, né? E foram lá me contar para o pastor: acho que o pastor, né, acho que o Christian ali, na época era obreiro, não está dando bom testemunho. Eu vi ele com umas crianças lá tomando cerveja. Eu falei: não era cerveja, né? Era uma tubaína. Né? Então o rótulo ele descreve o que tem ali dentro, né? Ele não viu etiqueta, então ele julgou pela aparência. Mas o inimigo tenta nos rotular dessa mesma forma. E quanto mais permanece essa etiqueta, eu trouxe aqui para representar uma garrafa, né, com certas etiquetas. Quando você coloca uma etiqueta, quando você coloca um adesivo no carro, o que acontece? E quanto mais ele ficar lá, vai bater o sol, se for de boa qualidade de adesivo, vai impregnar.
E quando você quer arrancar, você não consegue arrancar inteiro, ele vai arrancar em pedacinho. É isso que Deus quer nos ensinar. O mundo, ele tenta te rotular, o mundo tenta colocar coisas na sua vida que Deus está falando que é necessário você arrancar certos rótulos, amém? Porque você não é o que as pessoas dizem que você é. Você tem que ser aquilo que Deus determinou que você seja. Amém. Amém? Ou seja, o mundo quer te colocar rótulos. Talvez você recebeu rótulos. As pessoas recebem rótulos, as pessoas acabam nos rotulando muitas vezes pelas nossas falhas, muitas vezes pelos nossos erros. E quem é que não tem falha? Quem é que não tem erro? Não é verdade? Mas as pessoas acabam rotulando. E eu quero dizer que Deus tem o poder de arrancar esse rótulo e estabelecer o que Ele tem para as nossas vidas. Mas se a gente não arrancar esse rótulo negativo, se a gente não arrancar esse rótulo, que são coisas que o mundo e até mesmo o inimigo coloca, você nunca vai poder viver na plenitude do plano que Deus tem para a sua vida. Amém? Então vamos entender que rótulos são esses. Aqui, por exemplo, imagina isso aqui, uma vida. E essa vida está com esses rótulos, né? Culpa, derrota e tristeza. Então as pessoas vê esse vaso, vê essa pessoa, ela se sente culpada, ela se sente numa vida de derrota, ela se sente totalmente triste. E podia ser tantas outras coisas, podia ser um vício, podia ser uma enfermidade, uma doença, podia ser um desemprego, né? E tantos rótulos que as pessoas acabam nos colocando. Mas o que Deus estabeleceu deve ser o que nós devemos viver, amém? Então vamos enxergar agora o que Deus tem para as nossas vidas e quais são os rótulos negativos que muitas vezes aceitamos como aquele adesivo que precisa ser arrancado da nossa vida. Quem está entendendo? Amém. Deus tem coisa extraordinária em nossa vida, por isso o inimigo tenta rotular para brecar, para impedir, amém? Nós não somos o que as pessoas dizem que somos, nós somos o que Deus diz que somos. Este é o tempo de vivermos o rótulo, ou seja, a marca, o título, aquilo que Deus determinou para as nossas vidas, amém? Então não peça mais certos rótulos, não use um rótulo de mentira como se fosse uma verdade de Deus. As pessoas usam rótulos, se a gente aceitar esse rótulo, a gente não vai ver essa plenitude de Deus, ou seja, rótulos falsos que não revelam a verdade de Deus. Deus quer que isso seja alterado nas nossas vidas. Lembre-se de Gideão. Gideão, Deus escolheu, diz que Deus olhou para ele e olhou ele como um guerreiro, como um homem valente, um homem corajoso, mas ele estava rotulado, ele se sentia o inferior, o coitado, o que não tinha força, o menor da sua casa, ou seja, ele nasceu com um rótulo escrito nele, né? Complexos de inferioridade. Quantas pessoas já ouviram isso, às vezes do pai, da mãe, de algum tio, de alguém: você não tem valor, você não vai dar em nada. Então a pessoa cresceu desse jeito. Gideão cresceu assim, mas Deus veio para alterar, Deus veio para arrancar esses rótulos. Hoje nós vamos fazer até força, mesmo se for necessário, puxar pedacinho por pedacinho, a gente vai arrancar, ou seja, a culpa. Dá para viver com culpa? Não dá. Jesus veio para arrancar a culpa, amém? Jesus veio, ele foi pregado na cruz para remover essa culpa, amém? Então, essa vida já não está mais debaixo de culpa. A Bíblia fala que se alguém está em Cristo, não há condenação. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, amém? Então há certos rótulos que precisam ser arrancados. E Deus arrancou, removeu esse rótulo na vida de Gideão. Jeremias também, Deus chamou ele para ser um profeta que pregasse para as nações, para que ele fosse boca de Deus aqui na terra. Porém, ele também se sentia incapaz de realizar a obra do Senhor. Ele falou: Senhor, eu não passo de uma criança. E ele se sentia inferior, ele se sentia sem valor, ele se sentia incapaz de realizar a obra de Deus. Talvez você tenha se sentido dessa mesma forma. Você se sinta imperfeito, você se sinta que você não tem capacidade de realizar o chamado que Deus colocou na sua vida. Mas Deus manda te dizer que antes de você ser formado no ventre da tua mãe, o próprio Deus te escolheu e Ele te separou para você ser, amém? Para você ser embaixador do reino de Cristo. Ou seja, Deus alterou aquele sentimento, aquele rótulo que Jeremias estava aceitando. E quando a gente aceita esses rótulos negativos, a gente não vai viver a plena vontade de Deus. Como vocês estão entendendo? Então hoje você vai remover rótulos negativos, amém? Etiquetas que foram colocadas em você vai ser removida e o que Deus estabeleceu vai ser cumprido.
Amém? Glória a Deus. Isaías, Deus também abriu seus olhos, ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus sentado no trono, ele viu anjos na volta do trono, mas ele disse: ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um homem de boca suja, pecador. Ele via que seus lábios eram sujos, impuro, ele se sentiu impuro. Mas Deus também é aquele que disse para Pedro: não tenha, né? Impuro é aquele que eu santifico. Ou seja, os impuros é uma etiqueta que o inimigo quer colocar nas nossas vidas. Você entende isso? O inimigo é acusador. Ele quer o quê? Olhar as nossas falhas. Para quê? Para vir com uma etiqueta enorme dessa, né? Vou até colocar bem assim para ficar. Ele vem com uma etiqueta: você vacila, você peca, e todos nós pecamos e vacilamos. E ele coloca a culpa estampada em nós, para nos sentirmos o quê? Inferior, para nos sentirmos indignos. Lembra a parábola do filho pródigo? Ele voltou para casa do pai falando: eu sou indigno. Satanás ele quer colocar certas etiquetas, ele quer te acusar, e ele sempre vai ter essa permissão de te acusar, porque você nunca vai ser perfeito, nunca vai ser perfeito, só lá no céu. Você nunca vai poder se auto-justificar diante de Deus, você nunca vai ser perfeito de não ter culpa. Sempre o inimigo vai poder colar essa etiqueta, enquanto você não entender a verdade, que o sangue de Jesus te limpa de todo pecado, que não há culpa, que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Ou seja, em vez dessa aqui, né, culpa, tem que estar escrito essa aqui, ó: salvação. O inimigo tem que ver: é salvo, crê em Jesus, pertence a Jesus. A etiqueta da culpa foi removida. Amém? A condenação foi removida. E agora está justificado. Fomos justificados pelo sangue de Jesus. Como estão entendendo? Amém. Moisés se sentia também incapaz de realizar a obra do Senhor. Ele falou: eu matei um egípcio, eu sou gago, envia outro. Você deve estar enganado, Deus. Como eu vou ir falar com o faraó? Deus falou: é você mesmo quem fez a boca. Amém? Então Deus altera, ele arranca certos tipos que nós vamos aceitando, ele altera mesmo. Lembra-se Abraão, Deus mudou o nome dele, né? A condição dele, ele não podia ser pai de multidões, então Deus mudou o nome dele, para depois mudar toda a história dele. Falou: a partir de agora seu nome não será mais Abrão, será Abraão. E ele foi o pai da fé, ele agradou a Deus, ele teve filhos, né? Ele é o pai de multidões. Glória a Deus. Zaqueu teve toda a sua história mudada. Então nós vemos que Jesus, ele veio para remover, para alterar, mudar os rótulos. Amém? Jacó, o anjo perguntou: qual é seu nome? Ele falou: Jacó. Jacó era enganador. Ele falou: estou vendo, engano, arrancou o engano, arrancou a mentira. E agora falou: a partir de agora seu nome é Israel, ou seja, príncipe de Deus. Amém? Então Deus veio, ele manda te dizer que hoje, por meio dessa palavra, por meio da fé, ele está querendo permissão para remover rótulos, para arrancar certos rótulos que tem que sair da sua vida, para você permitir a etiqueta de Deus, o rótulo de Deus, o próprio selo do Espírito Santo vir sobre a sua vida. Amém? E você não viver mais debaixo de rótulos, porque o rótulo gera o que? Falsas identidades. Ele faz as pessoas limitar a verdade de Deus. Há certos rótulos que precisam ser arrancados. O legalismo é um rótulo que precisa ser removido da nossa vida. A religiosidade é uma etiqueta que precisa ser removida. Jesus contou certa parábola onde um religioso entrou no templo e entrou um publicano. O publicano se sentia sujo, o publicano se sentia indigno, mas o publicano foi com humildade: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E ele recebeu o perdão do Senhor. Enquanto o religioso, ele achou que ele era santo, ele achou que ele estava bem. Ele falou: Senhor, graça eu te dou, porque eu não sou sujo, eu não sou pecador que nem esse homem. Eu jejuo, eu dizimo, eu congrego, eu sirvo, eu sou tal. Ou seja, ele achou que ele mesmo era a oferta, ele achou que ele mesmo era o sacrifício. Não era nada disso. A única oferta e o sacrifício se chama Jesus Cristo. Amém? Então precisamos remover a religiosidade. Ela está sempre querendo nos colocar, né, rótulos. Ela está querendo te tornar um religioso. Amém? Então está repreendido. Nós não somos religiosos. Jesus não veio para estabelecer uma igreja de religiosos. Jesus veio para se relacionar com filhos, com amigos, amém? Com pessoas que têm intimidade com Ele, amém? Lavado pelo sangue do
Cordeiro, que tem o selo do Espírito Santo, amém? Há certas identidades que precisam ser removidas da nossa vida, por exemplo, o medo e a covardia, ela precisa ser removida. Deus removeu essa covardia ali de Gideão, de Jeremias, tornou ele em homens fortes. Lembre-se de Davi, ele era desprezado pela sua casa, ele era desprezado pela sua família. Quando ele se apresentou para uma batalha, o próprio rei desprezou, ele falou: você é apenas uma criança, você é muito jovem, como você vai enfrentar esse gigante que sabe guerrear, sabe lutar? Mas Davi, ele não permitiu o rótulo das pessoas, ele não permitiu os seus irmãos, ele não permitiu o que os outros diziam dele ser ele. Ele era o que Deus determinou que ele fosse. Deus disse que ele seria o rei de Israel. Deus disse que ele seria ungido com o Espírito Santo. Deus disse que Deus ia fazer coisas grandes na vida dele. Deus está te dizendo a mesma coisa para você, amém? Deus está te dizendo: não aceite os rótulos que o mundo quer colocar na sua vida. Não aceite as críticas de fazer você parar, você brincar, amém? Não permita o desânimo fazer você parar ou brincar. Não permita. Não pegue o molde desse mundo, não pegue o molde da opinião das pessoas, amém? Ouça o que Deus está falando contigo. Assim como Deus pegou Davi, que era apenas um jovem, que era pequeno, mas ele aceitou o rótulo que Deus tinha para a vida dele. A Bíblia diz que por meio de Jesus nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Amém? Paulo também não aceitava aquele rótulo de condenação, de culpado, não. Ele se via lavado pelo sangue do Cordeiro e dizia: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, esqueceu do passado, avanço para crescer na minha frente. Se Paulo tinha um rótulo estampado na sua fronte, dizendo: eu vou para o alvo, eu vou aonde Deus quer que eu vá, eu vou além dos limites. Ele declarava: tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele declarava assim: eu posso todas as coisas, eu sou mais que vencedor. É isso que Deus está querendo nos falar, amém? Ele quer certos rótulos serem removidos da nossa vida: a fraqueza, a insegurança. Há pessoas que por causa dessa fraqueza, por causa dessa insegurança, deixam de viver o plano que Deus tem para as nossas vidas. Deus não te fez pensando em coisas pequenas. Deus não fez ninguém sem propósito. Deus não fez ninguém para não representar o seu reino, amém? Deus te ama de tal maneira que Ele entregou seu Filho naquela cruz. Ele te comprou, não é apenas para te levar para o céu, por causa de compaixão e misericórdia, não. Ele te comprou e te estabelece aqui na terra como rei e como sacerdote, amém? Para você vencer, para você resplandecer a glória dele, para que as pessoas possam ver na sua vida propriedade exclusiva do Senhor. É assim que a Bíblia diz, amém? É hora de remover certos rótulos que não estão fazendo você crescer nem prosperar. Você é selado pelo Espírito Santo, amém? Então, em vez de derrota, em vez de tristeza, comece a receber as coisas boas da parte de Deus: salvação, vitória, alegria, prosperidade, cura, amém? As bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Comece a receber tudo isso no nome do Senhor Jesus. O que eu escrevi. Sabia que seu nome está escrito no livro da vida? E ninguém vai apagar. Sabia que Satanás não tem acesso à presença do Senhor? Ele não pode chegar ao terceiro céu. Satanás não tem permissão de entrar na presença do Senhor. O próprio Deus o expulsou de lá. Então ele não tem acesso. Esse livro é tão puro, esse livro é tão santo, que o único que pode olhar para ele, que o único que pode abrir ele está selado, 7 selos. O único que é capaz de abrir aquele livro se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E lá ele escreveu o teu nome, amém? O teu nome está no livro mais importante, e o que ele escreveu está escrito, amém? Então creia nisso em nome de Jesus. Ninguém pode apagar o que Deus escreveu ao teu respeito, removendo os falsos rótulos e recebendo tudo aquilo que Deus escreveu ao nosso respeito. Toda a maldição, todo o complexo de enfermidade, toda a culpa, toda a condenação, são etiquetas que precisam ser arrancadas, amém? Arrancada como a gente vai arrancar essas etiquetas. Você precisa arrancar. Você tem que tirar a dúvida do seu coração, você tem que tirar o medo, amém? Você tem que começar a tirar tudo aquilo que te deixa para baixo, tudo aquilo que te entristece, tudo aquilo que breca o propósito e o plano de Deus tem que ser removido da sua vida. Não tem, ele falou, não tem impuro aquilo que eu santifico. Somos do Senhor, amém? E o que ele escreveu a nosso respeito vai se cumprir. O inimigo quer? Não, mas Deus é maior, e o que Deus escreveu vai acontecer. Fique de pé, vamos orar no nome do Senhor Jesus. Você vai remover certos rótulos que foram impregnados na sua alma, no seu coração, na sua vida. Se você entrou aqui se sentindo
triste, se você entrou aqui, se você está aqui se sentindo amargurado, se você desanimado, cansado, sem sonho, sem esperança, com dúvida, amém? Você vai arrancar isso da sua vida, você vai falar, eu não serei mais isso. A partir de agora, pela fé em Jesus Cristo, a partir de agora, segundo essa palavra, o que Deus escreveu está escrito, e as etiquetas que o inimigo tinha contra a minha vida, eu não aceito, amém? Você tem que agir pela fé, você tem que agir pela fé, é hora de você orar e agir pela fé, amém? A Bíblia declara que muito pode a oração do justo. Feche seus olhos em nome de Jesus, você na sua casa também, você que vai ver esse vídeo, não sei quando você vai ver, vai ser editado, vai ser colocado na internet, mas Deus está falando contigo, amém? Há certos rótulos que tem que sair da sua vida, amém? Certo rótulo um dia foi tirado da minha vida. Aqui estava escrito viciado, aqui estava escrito tristeza, aqui estava escrito assim solidão, aqui estava escrito derrota, aqui estava escrito fracasso, amém? Mas o Espírito Santo removeu, o Espírito Santo tirou e colocou o que? Abençoado. Colocou o que? Alegre. Colocou o que? Crente. Amém? Colocou-se mais que vencedor. Eu permiti o Espírito Santo alterar o meu caminhar. Eu permiti o Espírito Santo alterar o meu destino. É isso que você precisa permitir, que o Espírito Santo venha alterar o seu destino. Como? Deixe ele remover certas etiquetas. Amém? Você sabe qual etiqueta precisa ser removida. Amém? Que Ele venha remover, e no lugar onde estava essa etiqueta, Ele venha colocar a etiqueta que Deus estabeleceu para a sua vida. No nome de Jesus, vamos orar. Pai, te agradecemos, te louvamos, e no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos que nessa hora, neste momento, Pai, rótulos que o inimigo colocou na nossa vida, Senhor, Pai, palavras negativas, Senhor, opressões, Senhor, adjetivos, Senhor, apelidos, Senhor, Pai, tudo isso, Senhor, tem feito, Senhor, pessoas andarem debaixo de jugo, Pai, tem feito pessoas andarem debaixo de derrota, Senhor, mas no nome do Senhor Jesus, sabemos que assim como o Senhor permitiu, e não permitiu ninguém alterar o que você já tinha para o teu filho Jesus naquela cruz, Senhor, colocar que Ele é o rei dos judeus, Senhor, para que todos pudessem saber. Sabemos que o Senhor escreveu algo, Senhor, no destino de cada um, Pai, de cada vida que está ouvindo agora essa pregação, Senhor. Há um destino, Senhor, que ele deve se cumprir, Senhor, e ninguém pode impedir o teu agir, ninguém pode impedir, Senhor, o teu mover, Pai. Então, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, começa a remover agora, Senhor, começa a arrancar agora, Senhor, todo o complexo de inferioridade, Senhor, toda a tristeza, Senhor, todo o desânimo, Pai, toda a incredulidade, Senhor, todo o medo, Senhor, vai arrancando no nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que está impedindo, Senhor, dessa vida crescer, dessa vida, Pai, prosperar, dessa vida, Senhor, acreditar nos seus planos, Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, vai arrancando, Senhor, aquilo que o mundo colocou, aquilo, Senhor, que tem colocado uma marca profunda na sua alma, no seu coração, na sua mente, e coloque agora, Senhor, coloque agora as frases mais lindas, oh Pai, em nome de Jesus, adjetivos mais lindos, Senhor, as tuas palavras que vêm do alto, Senhor, em nome de Jesus, abençoado, mais que abençoado, bem sucedido, feliz, alegre, Pai, com saúde, Senhor, pleno, cheio, Senhor, próspero, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Senhor, pessoas abençoadas, pessoas alegres, pessoas livres, pessoas libertas, Senhor, pessoas, Pai, abundantes, Senhor, pessoas que não aceitam mais o jugo, não aceitam mais a opressão, não aceitam mais a condenação, etiquetas estão caindo por terra, rótulos estão caindo por terra, almas estão sendo liberadas, Senhor, Pai, vidas, destinos estão sendo alterados agora em nome de Jesus, destinos estão sendo alterados em nome de Jesus, pessoas que estão indo para o inferno, agora pela fé começam a andar para o céu, por meio de Jesus Cristo, receba Ele como teu Senhor, como Ele teu Salvador, Ele te salva, Ele te perdoa, Ele te cura, em nome de Jesus Ele te restaura, Ele te abençoa, você que se sentia amaldiçoado, eu quero essa maldição agora em nome de Jesus, essa maldição que acompanhava a tua casa, essa maldição que acompanhava a tua família, essa maldição que acompanhava a tua história, agora se quebra em nome de Jesus, e agora você recebe agora pela fé em nome de Jesus, você recebe uma porção dobrada da bênção do Senhor, completa das bênçãos do Senhor, sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, vamos aplaudir você.